da alegria, né, e de instruir aqueles irmãos para que eles se alegrassem no Senhor, Paulo também achou necessário enviar Epafrodito para aquela igreja, para entregar esta carta àqueles irmãos, bem como também para que Epafrodito matasse a saudade daqueles irmãos. E provavelmente as notícias que chegaram até Paulo era de que estava havendo uma divisão entre os irmãos daquela igreja de Filipe, onde as coisas estavam sendo feitas por partidarismo ou por vanglória. E assim nós observamos na carta de Paulo aos Filipenses que o desejo e a exortação de Paulo é para que aquela igreja vivesse em unidade, para que aquela igreja pensasse concordemente e, além disso, se alegrasse no Senhor. Paulo escreve esta carta com a intenção de mostrar para aqueles crentes e instruí-los a viverem em unidade, a pensarem concordemente e se alegrarem no Senhor. E quando nós observamos, meus irmãos, nos versículos anteriores, aí no verso 3 e 4 do capítulo 2, nós percebemos que Paulo alerta que o contrário do egoísmo e do desejo de impressionar as pessoas a pensarem nos próprios interesses, é que aquelas pessoas elas deviam ser humildes e considerarem os outros como mais importante do que eles mesmos e se preocupassem com o interesse dos outros do que os de si próprio. Aquela igreja é nítido que ela não estava se preocupando com os interesses do próximo. E diante disso, Paulo mostrou para aquela igreja alguns sentimentos de Cristo como exemplo ideal para que aquela igreja vivesse um exemplo ideal, não apenas um exemplo, mas também na prática o que é ser humilde. O que é ser altruísta? O que é ser um cristão que se humilha para que outras pessoas sejam beneficiadas? E é interessante que Paulo vai destacar então, a partir do versículo 5, o primeiro exemplo de Jesus Cristo para a igreja. O primeiro exemplo de Jesus Cristo para a igreja no versículo de número 5. E nesse versículo de número 5 nós observamos que o exemplo dado por Paulo é a fim de nos instruir, meus irmãos, mostrando que ao invés daqueles cristãos agirem dessa forma egoísta, eles deveriam agir com o mesmo sentimento de humildade que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O próprio Jesus, meus irmãos, quando Paulo está mencionando esse exemplo, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós podemos recordar, através da fala de Paulo, que o próprio Senhor Jesus ele se apresenta no Evangelho como sendo alguém humilde de coração. Humilde de coração. E esse sentimento que Paulo está expressando que eles deveriam sentir é este sentimento que deveria ocupar o coração daqueles irmãos, pois eles estavam olhando para os interesses de si próprio e não para os interesses do próximo. Isso não é agir com humildade. Isso não é ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. E assim como aquela igreja, meus irmãos, foi chamada a ter o mesmo sentimento de Cristo, nós também, nesta noite, somos chamados a termos este mesmo sentimento de Jesus. Um sentimento de humildade, um sentimento de humildade em observar as necessidades dos nossos irmãos, os interesses dos nossos irmãos, ao invés de nos preocuparmos conosco mesmo.
No versículo de número 6, nós notamos aí que Paulo ele mostra que subsistindo em forma de Deus tem o sentido de que Cristo é da mesma substância, igual ao Pai. E ainda que Jesus ele soubesse da sua majestade, meus irmãos, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. E o que Paulo está querendo nos dizer aqui é que Jesus ele não considerou estar agarrado ou apegado ao fato dele ser igual a Deus. Porém, é importante nós ressaltarmos aqui que isso não significa que Jesus Cristo ele renunciou à sua divindade. Cristo não renunciou à sua divindade. E nós podemos perceber isso, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós observamos claramente e especificamente no versículo de número 14, dizendo que o Verbo se fez carne. E isso esclarece ainda mais para nós o que Paulo estava dizendo aos filipenses, quando ele diz, subsistir em forma de Deus, especificamente a segunda pessoa da Trindade. E no versículo de número 1, no versículo de número 14, do capítulo 1 do Evangelho de João, não significa que o Verbo se transformou em carne, alterando a sua natureza divina, mas significa que o Verbo contraiu o caráter particular do ser humano, tendo todas as suas propriedades, essências e enfermidades comuns como frio, fome, dor. Jesus Cristo contraiu este caráter. Ele viveu como nós, mas sem pecado. Jesus viveu como nós, mas sem pecado e sem mudar a sua natureza divina perfeita. Jesus mesmo, se fazendo carne, continuou sendo quem ele sempre foi, o Filho de Deus, que planejou tudo com o Pai e com o Espírito desde a eternidade, meus irmãos. E ele viveu entre nós com toda a humildade. Com toda a humildade, ele não se apegou à sua glória. Ele não se apegou à sua glória. Então, ter humildade, meus irmãos, não é ser a família mais pobre da igreja. Nós percebemos que muitos irmãos acreditam que a família mais pobre da igreja é a mais humilde. Pobreza não significa humildade. Riqueza, aquele que é rico e que contribui com os outros, não significa que é humilde. Humildade é abrir mão dos seus direitos. Humildade não significa pobreza. Entendam uma coisa, meus irmãos, ser uma família pobre não significa que tais pessoas são humildes. Humildade, de acordo com a Escritura, é abrir mão dos seus direitos. É você abrir mão dos seus direitos para observar as necessidades do seu próximo. Jesus Cristo abriu mão dos seus direitos. E isso é verdadeira humildade, meus irmãos. Isso é verdadeira humildade. E um segundo exemplo para nós. O primeiro exemplo é o exemplo de humildade de Cristo. Um segundo exemplo que nós podemos notar aí no versículo de número 7 é o exemplo de altruísmo de Jesus. O exemplo de abnegação do nosso Senhor Jesus. E Paulo vai dizer que o sentimento de humildade de Cristo o levou a se esvaziar de quem ele era. E esse esvaziamento, meus irmãos, é o reflexo do plano de Deus o Pai, com Deus o Filho, com Deus Espírito, desde a eternidade, como relata o Evangelho de João, indicando que Cristo já possuía essa glória da qual ele abriria mão, que Cristo já possuía também o seu caráter, um caráter que não é um caráter criado. E esse sentimento de esvaziamento, meus irmãos, é a prova de que o Filho de Deus ele não se apegou à sua divindade gloriosa.
E nós notamos isso no Natal. Quando nós celebramos o Natal, geralmente se celebra a encarnação de Cristo, mas o Natal deve ser celebrado a pessoa de Cristo como um todo. Ele se esvaziou, ele veio em forma de um bebê, viveu como nós, mas a encarnação de Cristo não envolve simplesmente o nascimento do nosso Senhor Jesus. E é interessante que essa palavra esvaziou, ela significa, ela tem o sentido de se tornar nulo. Jesus se tornou nulo. E aqui nós notamos então a maravilha da encarnação de Jesus Cristo, deixando de lado a sua glória em forma de Deus e tomando para si a forma de servo. Deixando a forma de Deus e tomando para si a forma de servo humilde, que ao invés de escolher nascer num palácio, ele escolheu nascer numa manjedoura. Jesus Cristo escolheu nascer numa manjedoura, onde não havia glória de fato, não havia glória naquela manjedoura, meus irmãos, e muito menos nos palácios. Mas naquela manjedoura nasceu o Rei, o dono de toda a glória. Nasceu o dono de toda a glória, que se fez servo, e se fazer servo era uma das posições mais baixas que alguém poderia se colocar. Você está disposto a se colocar nas posições mais baixas para saciar os interesses do seu próximo? Dificilmente nós podemos afirmar que nós estamos prontos para nos colocarmos numa posição de servo, de servir. A palavra humildade na língua grega, ela significa tapeios, que tem o sentido exatamente de um tapete. E tem o sentido de olhar de baixo para cima. Olhar de baixo para cima. Ser humilde é olhar de baixo para cima e não de cima para baixo. Isso é humildade, meus irmãos. E além disso, Jesus Cristo se tornou semelhante ao ser humano. Foi ele tentado em todas as coisas, porém, como eu já disse, ele não cometeu pecado nenhum. A sua natureza era real, era perfeita, porém, diferente dos outros seres humanos que não tinham natureza própria e nasceram em pecado. Cristo não nasceu em pecado. Cristo tem a natureza perfeita. E Jesus, o texto vai dizer que Jesus ele foi reconhecido em figura humana. E mesmo sendo reconhecido pela sua humanidade, meus irmãos, a sua divindade, a divindade de nosso Senhor, ela foi desprezada. Pois mesmo Jesus Cristo fazendo sinais, fazendo maravilhas, muitos não creram em Jesus. Muitos não creram no Filho de Deus. Muitos desprezaram o Verbo que se fez carne. E a palavra do profeta Isaías para nós nessa noite é certa. Que é certa quando diz que Cristo ele seria o mais desprezado e o mais rejeitado. E nós, como herdeiros com Cristo, nós deveríamos estar também sendo rejeitados pelas pessoas, por seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi rejeitado. Porém, nós não somos rejeitados, meus irmãos, por um motivo, porque muitos de nós ainda não abandonou o próprio eu, ainda não negou a si mesmo e tomou a cruz de Cristo para segui-lo. Muitos de nós ainda não abandonou o próprio eu. Muitos
velha natureza. E seguir o exemplo de Cristo, meus irmãos, é abandonar quem você é, deixando de lado a sua posição, qualquer que seja ela, deixando de lado a sua posição para ser altruísta no servir, além de ser humilde, ser altruísta no servir, não se preocupar com os próprios interesses, mas olhar os interesses do seu próximo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Não há possibilidade de você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. E quem é seu próximo? Qualquer um. Qualquer um é o seu próximo. E Paulo está dizendo para aquela igreja que ela deveria ser humilde, deveria ser altruísta no servir. Altruísta no servir. Desta forma, nós temos um terceiro exemplo de Jesus Cristo para a igreja. E o terceiro exemplo de Jesus Cristo se encontra no versículo de número 8, meus irmãos. No versículo de número 8, que envolve o exemplo de humilhação de Jesus Cristo. De humilhação de Jesus Cristo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, o desprezo dos homens de Jesus quando ele estava na cruz foi motivo de oração. Foi motivo de oração do Senhor quando ele estava naquela cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, além de Jesus se tornar nulo e renunciar à sua glória sem negá-la, vindo em forma de servo, semelhante a nós, mas sem pecado, Jesus também a si mesmo se humilhou. E é interessante que tanto o versículo de número 7 quanto o versículo de número 8 mostram para nós que a si mesmo se humilhou. Ou seja, isso envolve o ato de se esvaziar e se humilhar por vontade própria. Por vontade própria. Cristo mesmo quis se esvaziar por vontade própria. E os leitores ali filipenses deveriam saber a respeito disso, deveriam agir segundo o exemplo supremo de humilhação de Jesus. E nós também, meus irmãos, não pensem que nós não devemos seguir o exemplo de humilhação de Jesus, tendo em mente que jamais, qualquer que seja a humilhação que nós possamos enfrentar, jamais será igual à humilhação que Cristo suportou. Jamais. Não pense que você está sendo humilhado tanto quanto Cristo foi. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Jesus, ele se tornou obediente, diz o texto. E isso também, meus irmãos, está relacionado a Cristo fazer a vontade do Pai. E o ápice da obediência aconteceu na morte do Filho de Deus, que não foi simplesmente qualquer morte, mas foi uma morte de cruz. E se a morte de cruz não é suficiente para abrir os nossos olhos e chamar a nossa atenção, nós somos os mais miseráveis. A morte de cruz não foi qualquer morte, foi uma morte vergonhosa, dolorosa, do que qualquer outra morte. Se nós vemos os cristãos de hoje sendo perseguidos, nós não devemos nos surpreender, porque o Filho de Deus foi desprezado, foi maltratado, foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos crimes. A morte de cruz e Cristo ter sido pendurado naquele madeiro, meus irmãos, foi necessário, pois nós estávamos debaixo da lei. Como diz Paulo aos Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O nosso Senhor, Ele se fez maldito. Maldito naquela cruz. E a crucificação, meus irmãos, era a forma mais degradante de execução, porque ela era reservada para os criminosos, homens de mais baixa posição social. Em outras palavras, Cristo se colocou na mais baixa posição quando Ele se esvaziou, quando Ele se humilhou, se sujeitando à morte de cruz, que era reservada para os piores criminosos. Jesus, Ele foi condenado como blasfemador de Deus. Ele sofreu toda a maldição da lei, meus irmãos. Toda a maldição da lei, que é a morte. Jesus levou os nossos pecados em seu corpo naquela cruz, como disse o apóstolo Pedro, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Irmãos, não há humilhação que supere a humilhação que Cristo passou naquela cruz. Nenhum de nós, como eu já disse, pode dizer que está sendo tão humilhado quanto Cristo foi. Ninguém terá maior amor do que o Filho de Deus em dar a própria vida. Ninguém. Ninguém, meus irmãos. A humilhação de Cristo, aqui no versículo 8 da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, é uma chamada para os filipenses e para nós, o que está no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É uma chamada, meus irmãos, para agirem olhando para os outros ao invés deles mesmos. E esse é o caminho para obter exaltação. Devido à sua humilhação, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi exaltado. Ele foi exaltado e voltará em glória para julgar. E voltará em glória para julgar. Portanto, meus irmãos, até aqui, Jesus Cristo ele é descrito então por Paulo como alguém humilde, que renunciou à sua posição de rei para assumir a posição de servo, sem renunciar à sua essência de rei, sem renunciar à sua essência de Deus. Além disso, a sua atitude também de se humilhar e de se colocar como criminoso, maldito, resultou na sua exaltação, como eu já disse, que é também um motivo de esperança para a igreja hoje, porque Cristo ele foi exaltado pela sua humilhação. E ele é um motivo de esperança. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós andamos como Jesus Cristo, nós vivemos como Jesus Cristo, nós somos humildes como Jesus Cristo, nos esvaziamos como Jesus Cristo, nos humilhamos como Jesus Cristo, nós podemos ter esperança de que assim como Ele foi exaltado, nós também seremos exaltados quando Cristo Jesus voltar. E aqui está o resultado de exaltação. O exemplo de Cristo de humildade, esvaziamento, humilhação, trouxe um resultado de exaltação para o Filho de Deus. Versículo de número 9, se os irmãos notarem, o ato do Pai foi uma resposta direta à obediência do Filho. Exultou. Essa palavra não está relacionando simplesmente uma posição elevada, meus irmãos, mas sim a máxima posição. Ou
promessa do Espírito Santo. Ou, como disse Paulo aos Efésios, que Cristo está acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está numa posição elevada, numa posição de servo, para uma posição elevada. No versículo de número 10, nós notamos que assim como Cristo é exaltado por Deus, o seu nome que está acima de todo e qualquer nome, também será exaltado por todos os seres humanos, não apenas ao nome de Jesus, mas ao nome de Cristo e ao nome completo com que Jesus é recompensado, a fim de que todo joelho se dobre e diante dele e toda língua o confesse, tanto aqueles que estão nos céus, abrangendo todo anjo eleito, todo santo glorificado de todas as eras, como também engloba, meus irmãos, os que estão na terra, todos os desta vida, tanto os resgatados quanto os rebeldes, inclusive Satanás que anda pela terra como um leão que ruge, e também inclui todos os que estão debaixo da terra. E aqui Paulo está fazendo uma referência às almas condenadas. Todos se dobrarão, anjos e os eleitos com grande regozijo, já os condenados com grande tristeza e remorso, e não com genuíno arrependimento. Os anjos e os eleitos com grande regozijo, já os condenados com grande remorso, sem arrependimento genuíno. E dessa forma, nós percebemos que a palavra de Deus, ela interpreta a si mesma, e não apenas a si mesma. Nós observamos que os documentos que nós temos da Igreja Presbiteriana do Brasil, como o breve catecismo de Westminster, na pergunta 51, ela responde para nós claramente que o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, ascensão, o estar assentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. E isso fica mais claro ainda no verso seguinte, que é o versículo de número 11, que toda língua confessará. Está em paralelo com todo joelho. Uma ação deve acompanhar a outra, meus irmãos. E essa confissão, segundo Paulo, não será uma confissão de resmungos. Não será uma confissão de resmungos, mas será uma declaração convicta do senhorio de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo e qualquer nome, o nome de Senhor, o nome completo, Jesus Cristo, o Senhor. E Senhor na língua hebraica é um dos nomes de Deus, um dos nomes de Deus. Todos confessarão este nome, meus irmãos, e reconhecerão tanto a divindade de Cristo quanto a humanidade de Jesus. Diante disso, Jesus Cristo, o Senhor, será adorado como Deus homem, seja no céu, seja no inferno. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, o Deus homem, é Senhor. Meus irmãos, Paulo estava alertando aquela igreja que ela não poderia, como igreja de Cristo, viver em divisão. A igreja precisava viver em unidade, a igreja precisava viver como Cristo, como o Pai, como a Santíssima Trindade. A igreja precisava viver em unidade, assim como a igreja hoje precisa viver em unidade, não viver por vanglória ou por partidarismo. A igreja é uma unidade. E uma vez que nós não vivemos em unidade, nós não estamos sendo igreja, nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Se nós temos rixas uns com os outros, nós precisamos resolver, porque a igreja é uma unidade.
A igreja não deve viver dividida. A igreja não deve viver brigada com o pastor. O pastor não deve viver brigado com a igreja. A igreja é uma unidade, irmãos. Uma unidade. E eu não estou dizendo que não vai haver desavença. É óbvio. Porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Mas nós somos chamados a não vivermos por vanglória nem por partidarismo, mas vivermos segundo o exemplo de Cristo, exemplo de humildade, de esvaziamento, de humilhação, certos de que o resultado de quem vive dessa forma é a exaltação, é ser exaltado, pois Cristo voltará e exaltará todos aqueles que vivem em obediência a Ele. Por fim, meus irmãos, a verdadeira história do Natal não consiste, eu sei que ainda nós não estamos no Natal, mas a verdadeira história do Natal ela não consiste apenas na encarnação de Cristo, mas sim na sua vida como um todo, pois Jesus, Ele veio ao mundo, viveu como nós, sem pecado, Ele sofreu a morte de cruz, mas ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas voltará em glória. A verdadeira história do Evangelho envolve a pessoa de Jesus como um todo, meus irmãos. Tanto a humilhação como a exaltação são partes da vida de Jesus e do seu propósito eterno de vir ao mundo. Paulo estava dizendo então aqui aos Filipenses, meus irmãos, que a vida de Cristo foi um exemplo desde o início, desde o nascimento até a sua gloriosa exaltação, e será também na sua gloriosa volta. O exemplo então ideal que Paulo estava dando para aquela igreja era o exemplo de Cristo. E esse exemplo ideal também deve ser o mesmo para nós hoje, porque nós somos igreja de Cristo. O mesmo sentimento supremo de humildade, de espírito, de abnegação do próprio eu e também de humilhação na presença de Deus. Lembrem-se aquilo que o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram pelos seus pecados, porque serão consolados e confirmados de que foram perdoados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, meus irmãos. Bem-aventurado os perseguidos pela justiça. Não tenha medo de ser humilhado pelo nome do Senhor Jesus. Não tenha medo. E há um problema, meus irmãos, se nós não estamos sofrendo nada por causa de Cristo. Há um problema sério. Porque a igreja de Cristo, desde que nós sabemos, à luz da Bíblia, a igreja de Cristo, ela sofre pelo Senhor Jesus. Ela sofre perseguição pelo nome do Senhor Jesus. Mas hoje a igreja está tão acomodada, meus irmãos. Nós preferimos nos acomodar às coisas que o mundo oferece, ao invés de nos colocarmos à prova, ao invés de nós confrontarmos as pessoas, nós estamos aceitando as pessoas como elas são. Nós estamos aceitando os pecados daquela pessoa. Nós não temos exortado as pessoas. Tudo isso porque nós nos preocupamos conosco mesmos. É o sentimento de interesse próprio, não de interesse de pregar o amor, pregar Jesus Cristo, pregar o arrependimento.
Somente tendo essas coisas em mente, as coisas ditas pelo apóstolo Paulo, o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo, somente tendo em mente e sabermos na prática, nós entenderemos o sentimento de Jesus Cristo, que foi humilhado, mas que também foi exaltado. Somente assim, meus irmãos. Portanto, essas palavras de Paulo à igreja de Filipos também é para esta igreja, para a igreja presbiteriana de Americanópolis. É para esta igreja, meus irmãos. Por isso, cabe a nós nos atentarmos às seguintes orientações do apóstolo Paulo. Primeiro, as nossas relações pessoais. Nós devemos ter o sentimento de Cristo uns para com os outros. Não viva por partidarismo ou vanglória. Seja humilde, pois Cristo é humilde de coração. E ser humilde é uma característica, meus irmãos, de quem já confessou o Senhor Jesus. Por isso, nós devemos imitar a humildade de Cristo e vivermos em humildade. Uma segunda coisa é que o servo humilde é aquele que não se considera superior aos outros. Pois o próprio Senhor Jesus não levou em conta o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se tornou nulo, e abriu mão de sua própria glória. E foi obediente, assumindo a forma de servo. Nascendo a nossa semelhança, mas sem pecado. Tenha em mente que viver como Cristo é viver uma vida de abnegação do próprio eu. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Em terceiro, a humilhação de Cristo deve nos levar a uma vida de adoração, meus irmãos, e humilhação, mesmo que sejamos humilhados. Jamais seremos humilhados na mesma proporção de Jesus Cristo, pois ele morreu da pior forma. Foi considerado um criminoso, não porque ele era um criminoso, mas porque nós somos criminosos. Nós somos pecadores. Nós somos criminosos. Assim, não tenha medo de ser humilhado por causa de Cristo. Não tenha medo de ser perseguido por causa de Cristo, pois bem-aventurados são os perseguidos. Em quarto, confesse que Jesus é Senhor. Não deixe para fazer isso no último dia. Não deixe para fazer isso no último dia. Você poderá até se dobrar, você poderá até confessar, mas não será com genuíno arrependimento. Não será. Confesse que Jesus é Senhor antes que seja tarde, ou antes que você confesse e se dobre diante do Filho de Deus no inferno. Confesse Jesus como Senhor, mas não apenas confesse. Confessar Jesus não é apenas dizer, mas é viver na prática como o Senhor Jesus. Lembre-se que a vida prática de um cristão deve refletir a atitude de Jesus Cristo, tendo como parâmetro a sua humildade, a sua abnegação, a sua humilhação e uma confissão genuína de que Ele é o Senhor e que Ele exaltará aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Porque Cristo foi humilhado, mas Cristo foi exaltado, meus irmãos. Ele voltará em glória. Ele voltará em glória buscar a igreja que Ele mesmo fundou. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos lembre e nos dê uma boa semana, para que possamos nos lembrar dessas verdades. Amém? Os irmãos já caminhando para o final do nosso culto de louvor e adoração a Deus, convido os irmãos a verem seus hinários no hino 159, e ao som do império que nos colocamos de pé. E
depois de cantar o destino, faremos a oração e a profecia. Porque tu enviaste o teu Filho a este mundo e nos deste, Senhor, o padrão de como um filho teu deve viver. Jesus nos ensinou que devemos ser humildes, abnegados, devemos negar o próprio eu, devemos também, Pai, se necessário, nos humilhar, vivendo assim, Pai, no sentido de que, por meio do exemplo de Cristo, nós possamos não só viver o genuíno Evangelho, mas testemunhar o teu amor, a tua misericórdia e a obra redentora do teu Filho Jesus para salvar o teu povo. Senhor, tira de nós qualquer contenda, tire de nós qualquer partidarismo, tire de nós, Senhor, as vanglórias inúteis, a arrogância, a prepotência e tudo aquilo, Senhor, que nos faz separação, não só entre irmãos, mas que também nos faz separação entre nós e ti, Senhor. Do teu amor, da tua graça, das tuas misericórdias. Nos ajude como igreja, Senhor, a viver como o corpo de Cristo, onde os seus membros são unidos à cabeça e cada um deles unidos ao próximo, obedecendo à cabeça, servindo ao corpo, cada um no seu ministério, cada um na sua função,
mas sabendo, Pai, que todas essas coisas devem ser dirigidas para a Tua glória, Senhor. Nos ajude, nos abençoe. Te agradecemos pela palavra do Teu servo, agradecemos pela vida dele, pela vida da sua família, da sua esposa, pelos seus estudos. Pedimos que o Senhor continue agindo na vida do Teu Filho com graça, misericórdia, assim como o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Senhor, nos dê uma semana debaixo do Teu amor, da Tua proteção, e que nós, nesta semana, venhamos a refletir sobre tudo isso que ouvimos nesta noite. Pai do céu, eu te peço e te agradeço por todas estas coisas, em nome de Cristo. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e as belas ministrações e consolações que o Espírito Santo nos dá, estejam sobre todos vocês, meus irmãos, aqui presentes e também com os demais espalhados sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, possam. Eu quero saber se há algum visitante de primeira vez nesta noite aqui. Não. Os irmãos não têm mais nada a dizer. De paz, o Senhor vos abençoe.